Vou levar uma facada. Ficou demais. Eu fui para o gabinete, lá para o meu momento com Deus, eu fui bem triste, bem chateado. Deu um nó na garganta. Eu orei ali, poucos minutos, menos de 10 minutos, pode ser verdade. E de repente, como um flash, Deus começou a falar no meu coração, me trazer alguns personagens bíblicos, e Deus me deu esse tema aí. Síndromes espirituais, ou que matam, ou que causam algum tipo de dor, muita dor ou derrotas na vida das pessoas. E ele foi lançando personagens, pessoas, a síndrome de fulano, a síndrome de ciclano, e foi trazendo para o meu coração. Eu disse, meu Deus. Aí eu disse, tá bom, vamos trabalhar isso aí então, vamos trazer para a igreja. Amém? Assim saiu esse projeto aí dessa série. Espero que Deus me dê graça. Ele me deu muitos personagens, lá uns 26 personagens. Eu acredito que se eu não inserir alguns dentro de outras, teremos aí uma série, talvez 20, mais de 20 mensagens com certeza, falando sobre o mesmo tema, síndromes espirituais. Quero fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que você me respondesse com todo o Deus do coração. Quem é aqui que quando precisa de médico, fica feliz quando vai no médico, principalmente os médicos que atendem pelo SUS? Chega lá o médico, não dá a mínima atenção para você, mal escuta o que você quer falar, às vezes você quer falar e não deixa, você quer explicar alguma coisa para ele, ele não deixa, e ele fala, ó, você toma mais que opinol e manda embora. Quem aqui fica feliz? Alguém fica? Então estou tranquilo, né? Você gosta quando o médico dá atenção, escuta bastante, explica direitinho para você o que está acontecendo, é isso? Amém? Amém. Não significa que eu posso demorar. Glória a Deus. Queridos, a mensagem desta noite, a primeira síndrome que nós vamos tratar essa noite, é um personagem lá no início da Bíblia, lá no início do nosso conhecimento sobre a história de Deus e dos homens de Deus e das pessoas que tiveram contato com Deus. Nós vamos ver nessa noite a síndrome de Caim. Uma síndrome é um estado doentio caracterizado por um conjunto de sinais ou sintomas, ou sinais e sintomas. E essa síndrome, qualquer que seja a síndrome, ela precisa ser reconhecida, diagnosticada, para ela ser tratada. Amém? Amém. Uma doença precisa ser detectada, diagnosticada e tratada. Amém? Amém. Existem as doenças físicas, são aquelas doenças, como dizem, eu não entendo nada de medicina e nem quero ter pretensão de entender. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Aliás, fui chamado para deixar a minha antiga profissão, que era policial militar, para pregar a palavra de Deus. Um dia eu estava todo feliz da vida, porque a gente havia feito uma prisão. 3 bandidos que tinham colocado terror lá na cidade de Cidade do Oeste, tinham assaltado umas 4, 5 casas, tinham tomado uma mulher e uma criança como refém. A gente montou uma campana lá na estrada de ferro, e a gente conseguiu prender os meliantes, e aí eu fiquei todo feliz, né? Estamos todos felizes com a delegacia, porque prendemos, né? Todo contente. Quando eu cheguei em casa, irmãos, o negócio abateu o meu coração e Deus falou comigo: por que você está feliz porque você prendeu? Eu não quero ver você prendendo, eu quero ver você libertando pessoas. E aí entendi meu chamado e as coisas mudaram na minha vida. Amém? Então não tem nenhuma pretensão aqui de ser especialista em algum tipo de doença, em algum tipo de medicina ou de tratamento médico ou psicológico ou psiquiátrico. Não é essa a intenção.
pois existem alguns tipos de doenças. As doenças físicas, também chamada de doença patológica, que isso é aquela doença que você faz um exame lá de laboratório e você detecta ela, né? Tem as doenças psicológicas, tem até as doenças mentais. Essas são um pouco mais complicadas. Tem algumas que são crônicas, outras são muito antigas, ela vai passando, são hereditárias, tem até algumas hereditárias. Parece que vão passando de pai para filho, de geração, e aí parece que acompanham uma família, né? Infelizmente. Todas as doenças provocam resultados terríveis, todas as doenças. Não existe doença boa, né? Quando eu era mais jovem, um povo assim, meio sem estudo, eu ouvia algumas pessoas que não tinham muito entendimento intelectual, dizendo assim: o fulano morreu de doença ruim. Na minha época, eu já tenho 54, né, irmãos? Já vivi um pouco aí no tempo. Você tem uma ideia, eu infelizmente passou do tempo que não tinha nem luz elétrica ainda. Eu me lembro quando não tinha luz elétrica na minha casa. Eu me lembro como se fosse agora, no dia que ligou, o primeiro dia que nós acendemos uma lâmpada elétrica na minha casa. E eu ouvi algumas pessoas de pouco entendimento, de pouco estudo, elas diziam assim: o fulano morreu de doença ruim. Eu fico pensando hoje, né? Por acaso existe doença boa? Todas elas são péssimas, né? Falou que a doença não é boa. Mas nós vamos falar de doenças, de síndromes espirituais. Grava isso no teu coração. Síndromes, doenças espirituais que também trazem complicações. Por exemplo, uma doença psicológica, só para te abrir tua mente, para a gente poder tratar de doença. Tem doenças que elas têm a ver com o sentimento da pessoa. A pessoa, ela imagina no seu intelecto, ela imagina que ela está mal em alguma coisa e ela fica mal mesmo, e ela se tranca no quarto. O que é depressão? Se não uma tristeza, onde a pessoa perde a vontade de viver, perde a alegria, perde o ânimo para se fazer alguma coisa. Ela tem um sentimento onde ela acha que não vale a pena mais, que não compensa mais. Então é uma doença do sentimento. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Acompanhe com atenção a palavra de Deus. Talvez só na leitura aqui, irmão, Deus fala no teu coração, você vai para casa saciado esta noite. Amém? Só na leitura. Porque nós não vamos ler um conto de fadas, nós não vamos ler uma história, né, de um sonhador qualquer, de uma pessoa que no seu delírio escreveu alguma coisa. Não, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Esta palavra viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, entre as juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Amém? Gênesis 4, a partir do verso 1 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela deu à luz Caim. Às vezes eu corto algum trechinho aí, você vai ver, eu corto algum pedacinho, só que não vai fazer diferença para nós, senão é distorcer a palavra, tá? E ela deu à luz Caim, e disse ela: com auxílio do Senhor eu tive um filho homem, ou varão, depende da tradução aí. E voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim tornou-se agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe, preste atenção, irmãos, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então preste atenção.
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho, também uma oferta ao Senhor. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Diz, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando, e agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será fugitivo e errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor. Quero que você preste atenção, irmãos. Caim está dizendo para o Senhor. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Presta atenção nas palavras do homem: serei um fugitivo e errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, leste do Éden. Sua mulher, versículo 17, sua mulher deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E Lameque tomou 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Zilá também deu à luz um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze, de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Zilá: escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e matei um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será vingado então 70 vezes 7. Aliás, será vingado 77, não 70 vezes 77. Amém, queridos? Eu vou usar bastante Bíblia. Se você quiser fechar, fique à vontade. Se quiser deixar aberto aí. Estava pesquisando as doenças, pesquisando assim, por cima, né? Já disse que eu não sou especialista em doença, tá bom? Não é essa a intenção aqui, mas eu estava pesquisando um pouco sobre algumas doenças psicológicas. E
descobri que existe uma doença psicológica chamada distimia, distimia. Alguém aqui já ouviu falar? Quem já ouviu falar dessa doença? Não? Já está estudante de psicologia aqui, né? Mas não estou louco, não. Porque eu pesquisei isso, a doença psicológica se chama distimia. Quem sofre dessa doença psicológica chamada distimia, segundo alguns estudos aí, diz que essa pessoa ela é vista, ela pode ser vista como uma pessoa, ser um homem, como um homem sombrio. Ela é vista como uma pessoa pessimista e é vista como uma pessoa queixosa, ou seja, murmurador, reclamando. Sabe aquela pessoa que reclama, só reclama de tudo lá, tá bom? Bom, mesmo que quem é acometido desse problema psicológico, mesmo que não pareça ser um problema tão intenso, quem tem esse problema tem prejudicado os seus relacionamentos. Essa doença, ela prejudica relacionamentos. Ela também dificulta a realização de tarefas simples. E a característica mais comum dessa doença é o mau humor. Diga bem forte aí, mau humor. Mau humor. Mas ela traz também alguns sintomas físicos. Ela prejudica o apetite, altera o sono, ela baixa a energia do organismo da pessoa, ou seja, diminui a força, ela prejudica a concentração da pessoa, e ela tem alguns sintomas também emocionais: tristeza profunda, desesperança crônica, baixa autoestima, sentimentos de inadequação. O que é isso? A pessoa ela não se sente adequada em ambientes, ela não se sente adequada para estar no meio de outras pessoas, ela diz: eu não sirvo naquele lugar, sabe? Ela tem uma autoestima tão baixa, ela acha que ela não pode estar em alguns lugares, ela se sente inadequada. E outra característica, né, sintoma emocional também, é a irritabilidade, a impaciência, e pior ainda, incapacidade de sentir alegria, mesmo em ocasiões normalmente alegres, ocasiões que costumam trazer alegria para as pessoas. Tratamento para quem sofre dessa distimia é a psicoterapia, antidepressivos. E eu coloquei por minha conta aqui o melhor remédio: Jesus. A presença de Jesus. Amém? Amém. Bom, vamos para a Bíblia, né? Nosso negócio não é estudar ciência, né? Psicologia, né? Mas nosso negócio é ver a Bíblia, ver as questões espirituais. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre Caim. Quem foi Caim? Quem era Caim? Caim, primeiro, ele nasceu sob a vontade de Deus, nasceu debaixo da bênção de Deus. Estava comentando hoje com o pastor Josué sobre isso, sobre o nascimento de Caim. A sua mãe, no capítulo 4, versículo 1, diz que a sua mãe deu à luz a Caim, né? E ela disse: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Até sua mãe reconheceu que ela teve Caim debaixo da bênção do Senhor. Então diga bem forte: Caim era abençoado por Deus. Caim era abençoado por Deus. Outra coisa legal sobre Caim é que ele tinha uma família e ele relacionava-se com a sua família. Olha lá, a Bíblia diz que no versículo 2 ela voltou a dar à luz, desta vez Abel, o irmão dele. Presta atenção, ele tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmão. No versículo 8 está escrito o seguinte: disse, porém, Caim a seu irmão: vamos para o campo. E a Bíblia diz: quando estavam lá no campo. Para por aqui a leitura aqui, não vou falar do que Caim fez. Mas note uma coisa: ele tinha relacionamento com a sua família. Ele se dava bem com seu irmão, porque seu irmão não tinha ideia do que
que Caim ia fazer lá, qual era a intenção de Caim. Mas imagine que Caim chega em Abel e o convida, vamos comigo, vamos para o campo. Queria que você fosse comigo. Vamos para a roça comigo. E Abel foi. Ambos estavam lá no campo, ou seja, havia um relacionamento de consideração, havia um relacionamento de confiança. Porque eu pergunto para os irmãos, se Abel soubesse que ia morrer, teria ido? Ele foi. E seu irmão convidou. Meu irmão me chamou para ir comigo, para ir com ele lá para a roça. Então existia esse relacionamento familiar. A Bíblia diz que ele cresceu na vida. Caim tinha uma vida profissional produtiva. Caim, ele se tornou um agricultor. Imagina, irmão, lá nos primórdios da humanidade, lá no começo da raça humana, Caim é um agricultor. E produtivo, porque a Bíblia diz que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Então ele colhia, produzia. A vida dele era abençoada. Caim conhecia e relacionava-se com Deus. Por isso a Bíblia diz que desse fruto da terra, das suas colheitas, Caim levou uma oferta ao Senhor. Então diga bem forte aí: Caim conhecia Deus. Caim conhecia Deus. E se relacionava, né, irmãos, com Deus. Caim tinha tudo para dar certo. Estava tudo redondinho para dar certo para Caim, irmãos. Estava maravilhoso para a vida desse cara. Isso nos prova um negócio importante. Isso prova para nós algo que a gente nunca deve se esquecer. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Quem tem uma bela família, quem tem um bom relacionamento familiar, se descuidar-se, pode adoecer espiritualmente. Quem está se dando bem na vida, financeiramente, quem se deu bem profissionalmente, quem é produtivo profissionalmente, se descuidar-se, pode adoecer e pode chegar ao caos. Isso prova também que quem conhece a Deus, que é abençoado por Deus, Caim era um homem abençoado por Deus. Não sei se você prestou atenção, mas um dos castigos pelo seu erro, Deus disse para ele assim: a terra não lhe dará mais a sua força. Então até esse momento da história, Caim colhia da força da terra. Ele se aproveitava, ele era abençoado por Deus, porque a terra produzia bem para abençoar Caim. Era um homem abençoado por Deus. Quem conhece a Deus e quem é abençoado por Deus, se descuidar, pode adoecer espiritualmente. O que aconteceu com Caim de errado? Irmãos, tudo estava correndo muito bem. Por exemplo, se eu perguntar para você, eu tenho certeza que eu vou ter quase unanimidade aqui nas respostas. Por exemplo, se eu me descuidar da minha alimentação e começar a comer qualquer porcaria, o que vai acontecer comigo? Fisicamente, não. Isso aí vai me trazer consequências físicas. Se eu me descuidar no sedentarismo, o que é isso? É aquela pessoa que não faz nada, é igual o Jaiminho, o carteiro lá do Chaves, ele é evitar a fadiga. Tipo assim, vai ali na cidade, não, eu vou cansar, eu vou lá, não, coisa boa, semana que vem tem que ir lá ver aquele negócio lá, não, cara. O carro não está aí, hoje não, porque o carro não está aí, mas hoje tem que ir andando, ou de bicicleta. Mas não faz bem, mas a gente se descuidar no sedentarismo, o que vai acontecer, irmãos? Vai ficar bom? A musculatura, os nervos, eles vão aos poucos se atrofiando. Eu me lembro de uma irmã me ligou: pastor, preciso de um favor, o senhor pode ir de carro?
fazer um favor para mim? Posso, irmão. A Silmara tinha saído do carro, ela estava lá no cabeleireiro do cara. E eu sabia que ela ia demorar lá, que ela ia fazer lá, ia demorar para o lugar. Eu falei, meu Deus, está tempo de eu ir lá, resolver o problema da irmã lá e voltar e deixar o carro lá para ela. Se daqui a pouco eu estou indo na sua casa, irmão. E eu tinha vendido minha bicicletinha, pretinha, né? Estava sem bicicleta, eu estava a pé. Aí eu saí lá da minha casa, onde eu moro, atravessei a cidade, fui lá perto do posto BR, vai lá, né? Mas não foi nada não, viu, Dorival? Antes de eu chegar ali, porque onde é o teu salão, já estava com um palmo de língua para fora, quase. Vocês não têm ideia, irmão, o que eu sofri para chegar lá onde a minha esposa estava com o carro. Não estou brincando não, foi sofrido. Aí eu fui, resolvi lá o problema que a irmã precisava, voltei, deixei o carro lá na Silmar, falei, está acabando, porque aí eu pensei em voltar a pé de novo. Está acabando. Ela falou, vai demorar mais não sei quanto tempo. Eu fiquei lá, esperei, né? Melhor esperar. Uma ideia, porque para voltar andando. Então, se a gente se descuidar numa vida sedentária, vão trazer doenças, nervos, atrofia. Eu tenho certeza que tem bastante gente aqui que sabe bem o que eu estou falando. Ninguém discorda nisso, amém? Amém. Se a gente der ouvidos ou acreditar em qualquer bobagem, a gente pode adoecer emocionalmente, sim ou não? Sim. Tá vendo? Quando eu era criança, irmãos, aí um dia tinha uma conhecida de minha mãe, uma comadre da minha mãe. Ela morava do outro lado da cidade. Estrela do Oeste é uma cidade de uma média de 10 mil habitantes, não sei quantos está hoje, mas era essa média aí, né? Um pouquinho maior que aqui. E a gente morava do lado de lá da cidade, ela morava lá do outro lado. Eu cruzei a cidade de X, assim, de canto a canto. Eu fui de manhã lá, na casa do. Aí tinha um amigo lá, hoje ele é crente, graças a Deus. Passei meio que o dia lá na casa deles, e conversando, almocei por lá. E me descuidei para ir embora. Mas, de tardezinha lá, chegou uma outra comadre dela e começou uma conversa esquisita, negócio de falar do lobisomem, e de mula sem cabeça, e de que morava na roça, e da assombração que parecia na cordeira, e não sei o que tem. Eu era meninão, né? Tinha lá, eu não me lembro direito quantos anos eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 9 anos, 10 anos, sei lá. E eu tive que brincar com o filho dela. E ela começou a falar, as duas velhas, começou a falar aquele negócio lá, e aquilo foi entrando. Quando eu me dei conta que eu tinha que ir embora, caiu a ficha, ficou longe de casa, eu já tinha escurecido. E para ir embora sozinha agora, irmão, o negócio ficou estreito para mim. Minha casa não chegava nunca, irmão. E eu com medo de encontrar um lobisomem, de encontrar uma assombração. Então, se a gente der ouvido a qualquer bobagem, a gente pode adoecer emocionalmente. Dar crédito a coisas que às vezes vão nos fazer mal. Quanto crente acreditando em bobagem? Quantos crentes acreditando em Papai Noel? Você entende o que eu digo, né? Acreditando em Papai Noel que vai trazer presente lá no Polo Norte, entre nós. Que acredita em umas coisas fáceis demais, que vai acontecer, não é assim não. Tudo estava correndo bem com Caim. Homem abençoado por Deus, produzindo, né? Relacionamento com a família, estava tudo maravilhoso. Mas Caim começou a se descuidar do negócio, irmãos. Ele começou a descuidar da sua saúde espiritual. Diga bem forte. Descuidou. Descuidou da saúde espiritual. Sabe como que ele se descuidou da saúde espiritual? Ele começou a pensar no seu coração, a imaginar no seu coração que as coisas de Deus se levam de qualquer jeito. Que as coisas para Deus se faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele achou no seu coração, ele começou a pensar no seu coração, que o que importa
coisa pode desencadear doença séria na nossa vida espiritual. Sabe? Então, nós precisamos pensar na nossa vida hoje. Que tipo de louvor nós apresentamos para Deus? Você acha que é só um conjunto que louva? Que tipo de louvor nós apresentamos a Deus? Que tipo de oração nós apresentamos a Deus? Que tipo de culto nós entregamos a Deus? Que tipo de testemunho nós apresentamos lá fora? Porque nós estamos vivendo e deveríamos estar vivendo para a glória de Deus. Que tipo de oferta nós entregamos para Deus? Porque uma coisa leva a outra, irmãos. Note que Caim levou uma oferta para o Senhor do fruto da terra. Só que qual a diferença? Deus não estava preocupado, irmãos, se Caim levou folhas para Deus e Abel levou carne para Deus. Não era essa a questão. Deus não estava preocupado com isso, não. Então, escute bem. A Bíblia diz que ambos, os dois, levaram uma oferta ao Senhor. Os dois tinham um relacionamento com Deus, mas o problema não era porque Caim levou do fruto da terra, quem sabe hortaliças, não sei o que ele levou para Deus, lá, alguma coisa que a terra produz. E Caim levou das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, criava ovelhas. O problema não era esse, um levou carne, outro levou verdura, não é? Que a gente vai dar, vai oferecer de acordo com o que nós temos para oferecer. O problema é que a Bíblia diz que quando Abel levou das suas ovelhas uma oferta para Deus, ele escolheu algo melhor para Deus. Ele pegou da gordura, ele pegou das primícias das ovelhas. Isso significa que Caim pegou qualquer coisa. Está me entendendo? Diga amém. Amém. E como eu disse, que uma coisa leva a outra, né? A síndrome, verdadeira síndrome de Caim, foi a distilia espiritual, porque uma coisa levou a outra. Lembra que eu falei? Sedentarismo causa aí um atrofiamento dos músculos e coisa e tal. O dia que você precisar fazer, o músculo não responde, não tem mais força, não dá. Comida, se você come comida estragada, você vai ter uma indigestão, o intestino vai lascar tudo, uma coisa vai levando a outra. Então, Caim teve uma distilia espiritual, por quê? Porque ele achou que fazendo de qualquer jeito estava bom, mas daí ele foi reprovado por Deus, ele foi repreendido por Deus. Aí desandou. Aí estragou mesmo. Olha lá, verso 5: mas não aceitou Caim, Deus não aceitou Caim e nem a sua mulher. Então o que aconteceu com Caim? Caim ficou, vou usar um termo aqui, não é para ferir ninguém, eu não sei da tua vida, eu não sei do teu coração, isso é entre você e Deus. Como que está teu coração aqui? É entre você e Deus. Se eu puder te ajudar, te ajudo. Se eu não puder te ajudar, não te atrapalho. Você. Então, tudo que eu vou falar aqui, em nome de Jesus, não é para machucar ninguém, ferir ninguém, é para todos nós, inclusive eu também, para nós aprendermos com Deus, para nós não cairmos nessa. Diga bem forte aí, não posso cair nessa. Não posso cair nessa. Ou você quer ter a distilia espiritual? Então vamos lá. Quando Caim foi censurado, repreendido por Deus, irmãos, Caim ficou empurradinho. A distilia espiritual. Mau humor, ficou bravo. Versículo 5: por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A característica principal da distilia
a doença psicológica, a distimia da ciência. É o mau humor. É a principal característica do mau humor. Então a Bíblia diz que Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. Fica comigo. Ficou incomodado. Meus irmãos, Deus propôs outra coisa para ele. Deus lhe deu conselhos. Deus lhe deu uma receita, igual o médico que dá uma receita. Deus deu uma receita, lhe deu uma receita eficaz para Caim. Deus deu esperança para Caim. Deus disse para Caim que aquele negócio tinha cura. Versículo 6: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Se você fizer, Deus perguntou para Caim: Caim, se você fizer direitinho, você não vai ser aceito. Então por que você está desse jeito? Mas se você não fizer bem, Deus lhe deu um alerta, olha lá. Mas se você não fizer bem, saiba que o pecado está. Tem uma tradução mais antiga, aí explicada, que eu conheço, que o pecado está escondidinho atrás da porta. Ele está doidinho para te pegar. Irmão, entenda uma coisa: o pecado está escondidinho atrás da tua porta. Está doido para te pegar. Essa é a realidade do negócio. Ele diz: o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistar você, mas você tem que dominar. Então Deus o alertou de perigo maior. Mas sabe o que aconteceu com Caim, irmãos? Ele não aceitou o tratamento. Ele permitiu que aquela doença se desenvolvesse dentro do seu coração. Ele permitiu que ela caminhasse para coisa pior. Versículo 8: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Olha aí outra característica da distimia, aquela psicológica, não espiritual. Ela prejudica relacionamentos. Caim agora, deixando a doença se desenvolver no seu coração, a doença espiritual desenvolver no seu coração, ele não só estraga o relacionamento, ele mata um relacionamento, porque a Bíblia diz que ele leva o seu irmão ao campo, ele ataca o seu irmão e ele o matou. Então, relacionamentos prejudicados. Primeira coisa, prejudicado o relacionamento com o seu irmão. Caim estava entendendo o seguinte, que Abel era o responsável pela sua situação. Já viu aquela situação que a pessoa ela está com problema, mas ela quer pôr culpa no outro, porque ela está com problema. O problema é dela, o problema é dela, mas ela quer arrumar um culpado pelo problema dela. Você tem coragem de olhar para esse irmão bonito que está do teu lado e dizer assim: toma cuidado. Toma cuidado. Quando você estiver pensando em ficar emburradinho, Toma cuidado. Cuidado, esse negócio é perigoso. Que nem diziam os antigos lá, que eu disse agora há pouco, sempre conhece a ruim. Irmãos, ficar emburrado é a doença ruim que os antigos falavam. A comunhão com seu irmão foi prejudicada. E a comunhão com Deus mais ainda. E a situação dele já não estava muito legal com Deus, agora piorou. E agora, irmãos, ele cometeu um crime. Ficou pior, irmão. Levou ele a praticar coisa pior. A comunhão com o seu irmão e o bem-estar do seu irmão já não importava, já não significava mais nada para Caim. Está vendo o problema espiritual que isso causou, irmãos? Esse empurramento de Caim levou ele a imaginar, levou ele a decidir no seu coração que o relacionamento que era bom com o seu irmão, havia confiança, já não importava mais, já não significava mais. Escute uma coisa que eu vou dizer para você: nesses meus 30
35 anos na igreja. E eu tenho visto que essa doença aqui, ela continua, irmãos, atacando os irmãos. Ela ataca crentes. De vez em quando tem um crente doente com essa doença aqui, com essa distimia espiritual. O que Deus pensava sobre esse assunto já não importava mais para Caim. Olha aí o perigo de ficar emburradinho. Deixar de se importar com o que Deus pensa sobre algumas situações, sobre alguns casos. Irmãos, se a gente fica emburradinho, o diabo vai botar ideia ruim na cabeça do emburradinho. Igual a mosca faz. A mosca, ela não vai lá e bota os ovos lá que viram. Eu não sei, tem gente que talvez é especialista, sabe dizer o nome. O besorrinho, o bichinho lá, o bigatinho lá. A mosca também põe os ovos lá, que é isso que chama, né? Bota os ovos lá, daqui a pouco tem bicho no negócio. E bicho comicha. Um dia desse, irmãos, a irmã Silmara falou, eu escutei um barulho, alguém batendo na porta de madrugada, quase que eu te chamei para ir lá ver o que era, mas não chamou. Diz o João Pedro, que ele saiu para trabalhar às 6h30, sei lá, quase 7 horas da manhã, antes das 7 da manhã, disse que o bicho estava vivo. Quando eu acordei, Josué tinha passado para me pegar, a gente ia para Jales junto e estava cheio de bigato e uns couros de animal, de alguma coisa, no tapete da sala da casa. Na porta da sala da casa, lá de fora, lá o pé, tapete ali, na porta da sala. Aí eu chamei a Silmara e falei, Silmara, era esquisito aí, tem uns. Aí eu sei que tem uns gatos ali que deu cria numa casa que estava vazia lá de baixo ali, e criou-se uns gatos por ali. Eu não tenho gato. E infelizmente nessa hora nem cachorro. Nessa hora tivesse um cachorro ajudar, mas não tem. E aí, irmãos, eu falei para ela, o bicho veio comer, um gato deve ter vindo comer algum bicho por aqui, estava meio já estragado, está cheio de bicho, ó. Está cheio de bicho vivo lá. Aí a hora que eu fui entrar no meu carro para pegar alguma coisa no meu carro, eu acho que era uma trena de medir que eu precisava levar, e eu fui pegar no carro. Quando eu abri a porta do carro, eu senti um cheirinho de. Aquele cheirinho ruim que a gente fala carniça, né? Eu senti um cheirinho. Que é esse? Aí eu cismei de dar uma olhada debaixo do carro. Quando eu olhei debaixo do carro, o gato estava morto debaixo do carro, me fedendo. Mas fedendo carniça mesmo. Eu disse para o Silmar, pastor Joel, eu falei, ó, esse gato, quando morreu, já estava fedendo, porque ontem de noite eu tranquei a porta aqui e não estava morto aqui. Então, se ele morreu essa noite, não era para estar fedendo ainda, então significa que ele já estava fedendo antes de morrer. Ele estava cheio de bicho, irmãos. O pelo, aquele couro era dele. Sabe o que aqueles bichos fez com ele? Começa a comer, coça, pinica, né? Ele se debateu na porta de casa em cima dele. O João Pedro saiu para trabalhar e falou, não pai, a hora que ele me viu, ele correu, eu estava vivo, achei que ele tinha pulado no portão e de fora. Então ele estava se debatendo até morrer. Irmãos, quando a gente fica empurrado, grava isso em nome de Jesus no teu coração, não deixa essa doença espiritual te pegar. Quando a gente fica empurrado, o diabo começa a botar coisa ruim na nossa cabeça, assim como a mosca que põe lá o ovinho lá, que vira o bigatinho lá, que vira o bicho. Não sou especialista, não sei nem explicar direito, mas todo mundo sabe o que é isso, né? E aí o bicho começa a morder. Aí o que vai acontecer? Você vai se debater para lá, para cá, você fica louco, irmão, você faz tanta loucura, você se lasca todo até morrer. É isso que o diabo faz. Foi o que ele fez com Caim. Caim começou a se lascar. Escute uma coisa, em nome de Jesus. Esqueça os outros. Esqueça o que os outros fizeram, falaram, o que os outros fazem. É você que o diabo quer destruir. É você que Satanás quer destruir. Efésios 4,17 diz assim, portanto digo isto, estou no Novo Testamento agora, para alguém dizer assim, pastor, você é covarde do Antigo. Não, tem tudo a ver conosco hoje. Efésios 4,17 diz assim, portanto digo isto, e testifico no Senhor,
andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, ou seja, a escuridão das trevas já tomou conta do entendimento de pessoas. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. Cheio de trevas no entendimento. Não, irmãos. Não anda assim, não. Não deixe isso acontecer com você. Não anda com os gentios na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Verso 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Toda amargura, toda cólera, toda ira sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Não foi exatamente o que aconteceu com Caim? Ele já ficou irado, agora emburradinho com Deus, emburradinho ali com a comunhão, botou a culpa no irmão, matou o irmão, deixou a ira tomar conta do seu coração. Ele estava entenebrecido no entendimento, irmão. Por quê? Porque na mente dele ele achava o quê? Que estava certo, que ele era melhor, que Deus tinha que ter aceitado ele do jeito que ele queria. Irmãos, tem gente que acha que vai servir a Deus do jeito que ele pensa. Não, irmãos, Deus a gente serve do jeito que Deus nos orienta. Olha para esse irmão bonito que está do lado de ele, é Deus que dita as regras. É Deus que dita as regras. Não sou eu. Em matéria de Deus, eu não faço do jeito que eu penso. Eu vejo o jovem quando está entenebrecido no entendimento, você vai falar assim para ele. E eu falo aqui, não tenho medo de dizer. Quem quiser torcer o nariz comigo, o problema não é meu, irmão. A minha ideia é ajudar. Minha receita é uma receita passará. E para não deixar adoecer. Agora, se a pessoa quiser viver doente, ela não vem como quer, não é verdade? Eu digo aqui para o jovem, ir na festa do peão, isso é pecado, isso não é para quem tem a alegria do Espírito, não precisa disso para ser feliz. Aí o jovem fala assim, nada a ver, não tem nada a ver. Aí sabe o que eu digo? Tem tudo a ver. Aí porque ele pensa, porque eu acho que não tem nada a ver, mas está entenebrecido no entendimento. Está vivendo a verdade da sua mente, não é a verdade de Deus. Diga bem forte, eu tenho que viver. Eu tenho que viver na verdade de Deus. Não na verdade do meu coração. E não na verdade do meu coração. Ponto. Certo assim. Não é? Agora, se você falar, eu vou viver a minha verdade, vai com Deus. Bom, quer dizer, se Deus ajuda você, vai você. Se Deus vai, você. Eu tinha um pastor que falava assim, quando você está andando em carro na rodovia, ele falava assim, quando você está andando em carro na rodovia, irmão, até 80, 100, o anjo de Deus está do lado ali, está acampado ali para te salvar, para te defender, para te livrar. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que os temem e os livra. Se você tiver até 80, 100, o anjo de Deus está. Você passou do 100, o anjo cai fora e fala, você quer se lascar? Você se lasca sozinho. Eu tinha um pastor que pegava desse jeito. Sabe, irmãos? Ficou irado. Vê aquele sentimento de empurrar, irmão. Em nome de Jesus. Desfaz a cara feia. Em nome de Jesus. Olha no espelho com a cara feia para você ver como é que é ruim. Você não vai se aguentar. O negócio de ficar empurrado não ajuda, não. Isso não é de Deus, não. Então, Caim foi deixando o negócio, sabe? A verdade dele, ele achou que ele estava certo, ele questionou Deus, irmãos. Ele quis botar a culpa no irmão. Tipo assim, que Abel tinha culpa por quê? Porque Abel levou a oferta que agradou a Deus. Quer dizer que se o irmão agrada a Deus, ele está errado e eu que não estou agradando a Deus, então é que estou certo. Não pode ser assim. Não é?
entenebrecido, coração duro, ignorante. Deus dá um conselho para ele, coração duro. Ele irou, a Bíblia diz aqui: irai-vos, mas não pequeis. Ele irou e pecou. Por quê? Porque ele agiu conforme aquele sentimento ruim que estava no coração. Olha para o irmão que está lá, diga para ele, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Fala para ele assim: ó, se vier um sentimento ruim no teu coração, Se vier um sentimento ruim no teu coração, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes vem. Irmão, às vezes é um sentimento no coração de pegar alguém no pescoço. Não, eu vou mentir. É só comigo que acontece? Todo mundo aqui é bonzinho, né? Acontece com ninguém, só comigo. Ah, vocês também acontece? A Bíblia, ela nos dá margem até para a gente ficar irado. Presta atenção que eu estou ensinando algo sério aqui para você. Agora, sem brincadeira, estou ensinando algo sério. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá uma tolerância. Deus nos dá uma tolerância até para chegar no ponto de ficar irado. Agora, escute, cuidado o que você vai fazer com o sentimento de ira no teu coração. Aí é que mora o perigo. Porque tem situações da vida que a gente fica chateado, a gente fica nervoso. Você pode chegar num ponto de você ficar irado no teu coração. Aí, estou irando! Vai orar, crente, vai escutar um filho crente, pelo amor de Deus. Não age motivado pela ira, não, que aí complica. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, ele agiu conforme aquele sentimento ruim do teu coração. Eu não falei para você falar para o irmão aí, se vier um sentimento ruim do teu coração, orar de novo para ele. Não age de acordo com esse sentimento, não age de acordo com esse sentimento, não. Senão você se lasca. Senão você se lasca. Está achando que é brincadeira, irmão? Você se lasca mesmo. Se você agir de acordo com o sentimento ruim que está no teu coração, você vai se lascar. Foi o que Caim fez. Outra coisa, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu tive pastor, quando eu me casei, não sei se a irmã Silmara lembra, era pastor lá de São José do Rio Preto. Tempinho que eu me casei, não dei para lá, fiquei só 7 meses, irmão. E ele ensinava isso aqui: ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele falava: ó, antes de dormir tem que consertar. Está irado? Tá, até na hora de dormir. Tá, não deixa esse negócio madurar no teu coração, não. Irmãos, a ira não pode madurar no coração da gente. Você está entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Senão a doença vai se agravando, entendeu? Os comichãozinhos, o bicho que a mosca põe. Sentimentozinho ruim que Satanás põe no teu coração, começa a comichar, começa a... Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ir lá e dar na cara dele, você tem que... Pega no fraga, para quê? Pegar no fraga para adiantar o quê? Não dá o quê? A ira de Caim demorou para acabar. Ele alimentou a ira. Olha lá. E deu lugar ao diabo. A Bíblia diz aqui, não tem esse verso 27 aqui. Eu estou em verso 4 agora, no Novo Testamento, né? Irai-vos, não pequeis, não se põe sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ele deu lugar ao diabo. Fez tudo do diabo, que como é triste você ver crente fazendo exatamente o que o diabo quer. Crente faz. Usou malícia, traindo a confiança do seu irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui: toda amargura e cólera e ira sejam tirados de vós, bem como toda malícia. A malícia tem que ser tirada do nosso coração. Ele usou a malícia, ele foi no irmão, vamos lá, nossa briga. Sabe lá Deus o que ele falou para convencer o irmão para ir, né? Mas o irmão foi de boa fé, usou de malícia para levar o irmão lá para o campo, chegando lá no mar. Ouça as palavras de Caim, versículo 9: não sei, por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Arrogância do coração dele, diante de Deus, arrogância do coração. Disse Caim ao Senhor, verso 13: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Ou seja, ele olhou para Deus e falou assim: o negócio é o seguinte, esse remédio teu aí está amargo, não vou. Sabe quando o médico fala assim para o paciente: ó, você precisa tomar uma injeção tal,
O paciente fala, não, fumante assim, você precisa tomar um pouco. Não, uma coisa, Caim fez a mesma coisa. Deus falou para ele, rapaz, faz direitinho, você vai ser aceito também. Tá? Aí Deus fala para ele, ó, então, agora você vai viver errante aí pela terra. Ele aceitou, ele abraçou, né, o erro. Acabou de abraçar logo, já está no inferno, abraça o capeta. Então você abraçou o capeta e pronto. Ele achou o remédio amargo, irmão. Ele disse para o Senhor, o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Não, esse você não quer. Rejeitou o remédio de Deus. Verso 14: terei que me esconder da tua face, serei fugitivo, errante pelo mundo. Ou seja, o que Caim estava falando para Deus nessa hora? Ele estava sendo castigado por Deus? Tá. Mas quem falou que ser castigado por Deus é ruim? Faltou humildade para ele, irmão. Sabe o que tinha que ter feito? Buscar a misericórdia de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu estou errado, se humilhado. O que nós cantamos aqui na entrada do culto hoje? Eu não falei nada para eles, eu falei que eu ia pregar, não sei, mas tem dia que Deus faz certinho, tem dia que até os cantos faz. Se eu me humilhar diante do teu altar, está cantando aqui, assim. Tu inclinarás os teus ouvidos. Sabe? Caim não quis saber, ele endureceu o coração, a arrogância tomou conta dele, irmão. Satanás lá, o empurradinho lá, o trem madurou no coração. Satanás pôs a mosca larga, pôs o sentimento ruim no coração dele. Agora, irmãos, a presença de Deus para ele, ele disse assim: olha, eu não vou me esconder da tua face, serei fugitivo, eu vou correr do Senhor agora. Está falando para Deus, irmão. Escute bem, ele estava dizendo: a presença de Deus já não faz diferença na minha vida. Esse é o risco que corre com os empurradinhos. Chegar nesse ponto. Também desenvolveu sua vida na terra. Caim desenvolveu a vida na terra, não desenvolveu? A Bíblia diz que então Caim se afastou da presença do Senhor. Lá no 16, no 17, né? Sua mulher deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, deu o nome do seu filho Enoque para a cidade que e teve seus descendentes, né? E dentre os seus descendentes tem aqueles que aprenderam a morar em tendas. Olha aí, aprenderam a morar em tenda, é o começo. Ó. Pessoas se melhorar moradias, ter mais conforto, criar rebanhos. Até então, né, irmãos? Não tinha essa cultura, né? Mas aí, ó, ficaram especialistas em rebanhos, né? O pai dele, Jubal, foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Conhecer a música, conhecer a alegria da música. Você já percebeu que música alegra as festas? Até o ímpio tem as músicas deles lá, que é uma porcaria, mas eles acham que é grato. As nossas são melhores. Cá entre nós, é porque eu estou. As nossas são melhores. As músicas cristãs são melhores. Mas conhecer a música, passar a ter mais festividade na vida, né, irmãos? Depois veio lá o camarada que aprendeu a fabricar ferramenta de bronze, de ferro. Bom, vamos lá. Longe de Deus, metaforicamente, uma metáfora, ele viveu longe de Deus. Criou filhos, edificou cidades, homenageou seus filhos, dando nome para a cidade, né? Construiu tenda, tudo que eu acabei de falar. Beleza, né? Olha que o irmão está no teu lado e fala assim: só que não. Só que não. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu com ele? Ele carregou uma marca. Lembra? A Bíblia diz que Deus colocou uma marca em Caim, colocou um sinal em Caim. Sabe qual foi a marca que Caim carregou na verdade? Os seus pecados, a sua doença atravessou gerações. A sua doença se apegou aos seus descendentes. Agora os seus descendentes chegam na esposa, lá no versículo 23, e disse Lameque às suas mulheres: eu matei um homem porque me feriu, eu matei um menino porque ele me machucou. Aquele mal de Caim foi transferido, aquela doença se tornou um negócio hereditário. Você já viu como que procede o filho de uma pessoa azeda, amarga, mal-humorada? Você já viu como que é? Parece que a doença pega. Você já percebeu como é que é um filho daquelas pessoas que só vive xingando, qualquer coisa?
falando, a coisa vai ficando ruim, a coisa vai se tornando hereditária. Nós precisamos nos analisar à luz da palavra de Deus, nos analisar. Por que eu estou falando de analisar? Você está uma bênção. O caminho também está. Estava tudo certinho. O caminho estava indo levar oferta ao Senhor, relacionando com o irmão. Pastor, essa palavra não é para mim não. Está tudo certo comigo. Pois estava tudo certo com o caminho também. Tudo certinho. Então nós precisamos nos analisar à luz da palavra e não do que a gente pensa. Tipo assim, como estamos procedendo diante de Deus? Como reagimos quando somos reprovados por Deus? Quando Deus nos corrige, quando Deus nos repreende através da sua palavra. Antigamente, eu estava vendo esse texto aqui, sabe o que veio assim no meu coração? Antigamente, né, irmãos, quando Deus chamou Abraão, que jeito foi? Que jeito foi, irmãos, quando Deus chamou Abraão? Pessoalmente. Não tinha pregador para falar. Deus se apresentou lá para Caim, que a Bíblia diz que houve um diálogo entre Deus e Caim. Hoje não, hoje ele usa os seus servos. Como é que hoje nós conhecemos a Deus? Como é que nós somos convidados para vir para Deus? Através dos servos de Deus. Antigamente Deus falava, hoje Ele usa seus servos para falar. Como nós reagimos quando somos reprovados por Deus? Como é que você reage, por exemplo, se o pastor chegar em você e te repreender mostrando a Bíblia para você? Como você reage? Você tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar que eu sou repreendido. O que guardamos dentro dos nossos corações? O que guardamos? Vamos falar de remédio? Salmo 147. Olha que remédio. Fala de remédio para essa doença espiritual. Olha lá. Salmo 147. Eu vou ler alguns versos aqui. 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável. Então é agradável a gente ficar emburradinho com Deus ou é agradável a gente louvar a Deus? Louvar a Deus. 2. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos. Olha lá. Caim edificou a cidade, mas Deus estava no negócio, então a vida dele estava por sua conta, irmãos. Ele estava sem a presença de Deus. Verso 3: Ele sara os quebrantados de coração. Olha o segredo: é quebrantamento de coração, é se humilhar diante do Deus vivo. Esse é o segredo, é não querer ficar emburrado com Deus, é se quebrantar. Ele cura-lhes as feridas, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Então o que significa? Que Deus conhece, Ele me conhece, Ele conhece você, Ele conhece teu coração. O Senhor eleva os humildes. Foi cantado aqui, sobre a humildade foi cantado aqui. Ele eleva os humildes. Faltou isso para Caim, faltou humildade para Caim, mas Ele humilha os perversos da terra, até a terra. Cantar ao Senhor em ação de graças. Nós temos que estar agradecidos. Se Deus me corrigir, eu tenho que ficar feliz e não ficar emburradinho. Se a palavra de Deus mostrar que eu estou errado em alguma coisa, eu tenho que ficar feliz e não emburradinho. Porque Deus está tratando, Deus está trabalhando na minha vida. Quando Deus nos repreende, é porque Ele quer o nosso bem. A Bíblia diz que Ele repreende aquele a quem Ele ama. Uma coisa linda, irmãos. O verso 8 diz: é Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra, que faz produzir a erva sobre os montes. Então quem é que prosperou para que Caim pudesse produzir? Não era Deus, irmão. Para que ele vai ficar emburradinho com Deus? Verso 11: o Senhor se compraz nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Quando Caim fala assim para Deus: pois a partir de hoje eu vou me esconder da tua face, a partir de hoje eu vou ser errante pelo mundo. Sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava confiando na benignidade de Deus. Simples assim. Ele pensou assim: Deus é ruim, então eu não quero saber de Deus, eu vou viver minha vida sem Deus. Simples assim. Mas coisa triste, irmãos. Confie na benignidade de Deus. Quando Ele repreende, Ele quer o bem. E diz aqui: porque Ele fortalece as trancas das tuas portas, abençoa teus filhos dentro de ti.
É Ele quem estabelece a paz nas tuas fronteiras. A descendência de Caim teve paz. Continua a matança, continuam sendo homens brutos, continua. A descendência de Caim não viveu a paz. Então, receita para a sua saúde espiritual, guarda o teu coração. Queria que a banda viesse, por gentileza, vamos cantar de novo aquela primeira canção. Receitas para a tua saúde espiritual. Primeiro, guarda o teu coração. Haja de acordo com a palavra de Deus e não compensa o teu coração. Aceite o remédio proposto por Deus. Tudo isso está no texto só da Bíblia, irmãos. Ó, Provérbios 4 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Por que Caim fez isso? Não aceitou o remédio. Esse aqui é o remédio proposto por Deus, tá? Olha lá. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Todas as tuas decisões procedem do teu coração, irmãos. Não deixe o teu coração doente espiritualmente. Não deixa sentimento ruim dominar o teu coração. Não cai na armadilha do diabo como caiu Caim. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Naquele momento não era momento de Caim ser exaltado. Aquele momento era momento de Caim ser repreendido. Mas chega o dia, irmãos, que Deus vai te exaltar. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. A seu tempo vos exalte. Se humilhe para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Olha, queridos, lembra que eu disse aqui? Esqueça os outros. É você que o diabo quer. Mas escute outra coisa, é você que Deus quer abençoar. Você tem a opção de escolher. Se achegue a Deus. Por que se achegar a Deus? Deus não falou para o rei Ezequias? Deus não falou para o rei Ezequias assim, ó, Deus chegou a Ezequias e falou assim: põe tua casa em ordem, porque dessa doença tu vai morrer. Quem se lembra, diga amém. Amém. O que Ezequias fez? Ele chorou e orou a Deus. Ele se achegou mais a Deus. Senhor, oh Senhor. Caim podia ter feito a mesma coisa. Caim podia ter chegado no Senhor e falado: Senhor, dá uma chance para mim, Senhor. Não me mate não, Senhor. Não me despreze não. Me dá uma chance de corrigir. Me ensina a fazer direito, Senhor. Fala para mim o que está errado, Senhor. Não, ele endureceu o coração. A Bíblia diz: achegue-se a Deus. Ezequias reverteu a ideia que Deus disse que ele ia morrer com uma oração sincera diante de Deus. Deus deu para ele mais 15 anos. Deus tinha falado que daquela doença ele ia morrer, mas Deus deu para ele mais 15 anos. Por quê? Por causa do coração dele. Coração emburrado, a gente não conquista Deus. Não aceite a ideia. Não aceite a ideia de viver longe de Deus. Porque Caim falou assim: da tua face me esconderei. Ou seja, Caim decretou, Caim disse assim: eu não vou te buscar mais, Senhor. Eu vou viver minha vida sem o Senhor. Não aceite essa ideia. Olha para esse irmão que está do teu lado, fala para ele, em nome de Jesus, fala assim: ó, não aceite essa ideia não. De viver Não sem aceite Deus. essa ideia não. Não aceite isso. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeita. Se Deus está corrigindo, aceite a correção. Se Deus está orientando, aceite o conselho. Mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não vai ter poder contra você se você se chegar a Deus, irmão. Verso 8 diz: chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Tire toda a amargura do teu coração.
Glória a Deus. Antes de orar, vamos cantar uma vez essa canção. Oh, Deus quer você saudável. Deus quer o teu coração saudável. Deus quer a tua alma saudável.